Fala você, com quantos quilos você chegou lá? Antes de começar a conversa. Com 124. Tava grande, hein, Samuel? Tava grande, né, dona Nilson? Tava. Tudo bem, querida? Tudo bem. Quanto você emagreceu? 48 quilos. 48? Tá passando fome? Não. Não? Não. Agora eu tô com o William aqui, que é o responsável pelo tratamento do Samuel. Por que nós trouxemos eles aqui hoje? Nós falávamos para você da necessidade de você se cuidar desde de criança, porque nós temos um índice de obesidade infantil, não só entre as crianças, mas entre os adolescentes também, que se você não procurar ajuda, bendita a dona Nilza que teve essa visão, que tem muitas mães que acham que a criança está muito gordinha quando é pequenininha e acha saudável e fica empanturrando a criança de coisas. Quando a criança depois faz 8, 10 anos de idade, que está enorme, daí quer restringir sem o menor critério. E isso pode causar danos na saúde da criança. William, boa tarde. Boa tarde. Obrigada por você estar aqui bem? com a gente. É um prazer te receber. A gente sabe do trabalho que vocês têm feito com essas crianças, porque crianças e adolescentes é mais difícil ainda para cuidar do que adulto, não é? Até eu estava conversando com a Nilza e nós chegamos ao seguinte ponto. No dia da consulta do Samuel, eu pedi para que ele esquecesse a mãe dele, olhasse para mim e ele me diria se ele queria ou não fazer. Aquele momento a decisão era dele, apesar de que era uma questão de saúde. Mas se a pessoa não quiser, desde criança, se não quiser, não colabora, não adianta, né, William? Sim, porque você vê crianças indo ao chão, gritando, chorando, e a mãe, por não querer que aquela cena aconteça, ela cede. Vai deixando, né? E ela vai dando o salgadinho, o refrigerante, ela vai fazendo, porque ela ama e ela entende que ela não quer deixar aquela criança passar vontade, né? Você fez isso, Nilza, quando ele era pequeno? Berrava para comer e você deixava? Sim, ele comia de tudo. Quando ele era criança, ele comia. Comia bem, gostava de tudo. Ainda para contribuir, você deve cozinhar bem, que é uma beleza, porque você é cozinheira, né? Cozinho. Ainda faz um monte de coisa boa para matar mesmo, né? Pelo amor de Deus. Desde pequeno tá só comendo coisa boa. Normalmente coisa boa engorda. Sim. Não adianta, William. Eu sempre falo, coisa boa engorda, que é doce. O que você mais gostava de comer? Quer dizer, você ainda gosta, mas você come menos. O que você mais gosta? Doce ou salgado? Doce. Bolo? Sua mãe é uma boleira de mão cheia. Já aprendeu a fazer bolo fit, dona Nilza? Está aprendendo? Tô aprendendo. Ô, William, dizem que muita gente não faz tratamento na criança quando é pequena, porque fala, não, quando fizer 10, 11 anos começa a esticar, e daí não vai ficar gordo, porque cresce demais e vai protelando, e muitas vezes, que é o caso dele, não acontece isso. Isso é errado também? O que acontece é assim, como é necessário para uma reeducação alimentar que a criança ela tenha essa consciência, hoje nós adotamos a idade base 12 anos. Tá. A partir do 12º ano, com a mãe, com o responsável, essa criança pode aderir ao programa. Tá. Desde que essa mãe também contribua, participe colabore integralmente. Inclusive, nós temos uma força-tarefa na qual tem um grupo de pessoas que acompanha diariamente. O Samuel foi acompanhado, ele fez tratamento conosco durante 5 meses. Durante esses 5 meses ele foi acompanhado diariamente pela equipe, com a mãe dele participando. Entendi. Nenhuma decisão era feita com ele sem a participação dela. Né? Ele tem que tomar algum remédio para poder inibir o apetite, esses remédios que o povo toma aí normalmente? Não, e aí é uma coisa até importante que eu quero te falar. Esqueci o nome dos remédios. Como chama? Os inibidores de apetite. Inibidores de apetite. Ele tem que tomar? Não. E esse é um grande problema. Eu vou te dar um dado que você vai ficar assustada. Eu recebo pacientes de 15, 16 anos, meninas, que já fizeram uso 2 ou 3 vezes dos inibidores e essas medicações perdem o efeito. E diz que vicia, né, William? E aí acabou. E aí quando ela faz 20 anos, ela já teve uma reengorda de 20, 30 quilos, não funciona mais, ela não está reeducada e aí eles querem partir já para um bypass ou para mesmo uma intervenção cirúrgica dessa criança. Então, né? O tratamento como o do Samuel, ele é totalmente natural? É só fechar a boca? O que nós fizemos com ele foi, primeiro nós tivemos um período de preparação para o Samuel, porque eu precisava entender como que ele faria na escola, como que ele faria em casa. E como que é essa preparação? Durante de 15 a 20 dias, nós começamos a alterar gradativamente a rotina do Samuel, do café da manhã até o horário do jantar. Por exemplo, o que muda no começo? Já te interrompendo, porque você não pode falar, por exemplo, um menino que gosta de bolo, come bolo de manhã, chocolate, café com leite com achocolatado, mais pão francês.
e essas coisas, como é que faz para alterar isso? Não dá para tirar tudo da criança de uma vez. O que nós fizemos inicialmente com o Samuel foi primeiro tirar os derivados do glúten, no caso da farinha de trigo. Logo de cara? De cara. Ele podia comer arroz, feijão, ele podia fazer a ingestão de uma alimentação comum, eu não fiz restrição quanto a isso, mas ele não ingeria mais os derivados da farinha de trigo. Então ele não podia comer pão, não podia comer bolo, não podia comer doce? Biscoito, salgadinho, coxinha e tal, mas ele... Como é que foi essa primeira fase, Samuel? Porque vamos combinar que é difícil, você estuda, na escola não tem muita opção que não seja bolacha, pãozinho, salgadinho, essas coisas. Como foi os primeiros dias para você? Assim, os primeiros dias não foi tão difícil, né? Não? Porque na preparação, eu podia já comer um pouquinho de arroz e tal, foi mais na dieta que foi mais difícil. Mas e os doces que você gostava de comer que não podia já na preparação, como é que você fez? Você não sentiu falta? Não. Porque você estava animado para emagrecer, então. Sim, Deixa eu ver porque você estava animado. Tem uma foto do Samuel antes aí. Quero mostrar. Nossa, Samuel! Você era o dobro. Era. Quantos anos você tem? 15. Essa foto é do ano passado ou do começo desse ano? Desse ano. De março, né? Tava gordinho. Ele sempre foi uma criança gordinha, dona Nilza, ou não? Sim, sempre Aquele ali era o normal dele. Era. Gente, aquele barrigão foi pra onde, hein, William? Olha que beleza isso, gente. Olha, você tá ligando a TV agora, tem um menino na tela que é o mesmo que tá aqui do meu lado, o Samuel. Samuel perdeu... Quantos quilos você perdeu, Samuel? 48. 48 quilos em 5 meses. 5 meses, não, William? Em 5 meses. Sem tomar remédio para emagrecer, inibidor de apetite, ele tem só 15 anos. Ele fez um tratamento mesmo, uma dieta, uma reeducação alimentar e sofreu um bocado. Quer dizer que na hora que o negócio pegou mesmo, o que você sentiu mesmo? Qual foi o momento que foi mais difícil para você manter? Foi mais na dieta, eu acho. O que tinha na dieta? Ou melhor, o que não tinha na dieta que te fez tanta falta? Algumas verduras, que eu gosto bastante. Não podia comer verdura, William? Não, pode, mas é que, tipo, tem umas pode, outras não. Entendeu? Qual que não pode que você gostava de comer? Por exemplo, cenoura. Tinha que evitar. E fora isso, já estava evitando doce. Sim. Quer dizer, você passou aí pelo menos um mês e meio no perrengue, na dureza, Sim, né? Foi. E na escola, como é que você fazia? Você levava o quê para comer no intervalo? Uma fruta mesmo. Fruta? Maçã ou laranja. E antes da fruta, você comia o quê no teu dia a dia normal, na escola? Antes era bolacha, suco, ou comia na escola mesmo comida. E agora você continua nesse mesmo ritmo ou já te liberaram para comer um pouco mais? Não, me liberaram mais pro final de semana. E daí, durante a semana, você continua light? Dieta, isso. E como que é o final de semana? O que você pode comer que você não estava comendo, que você não comeu esses 5 meses? Eu como arroz, como... Chocolate pode? Pode. E os bolos da sua mãe, pode? Mas tem que ser um pedacinho muito pequeno? Tem que ser controlado. E daí, quem que controla? Você mesma ou Dona Nilza que controla? Ela me ajuda também. Ela ajuda? Sim. Tem que ajudar, né, Dona Nilza? Senão fica difícil, né? Tem. Muda o hábito da família inteira? Muda. Para poder a criança, o menino conseguir... O que você deixou de fazer que você fazia sempre? Em casa eu deixei de comprar muitas coisas. Tipo? Tinha que deixar de comprar bolacha, leite, margarina, essas coisas. Tinha que deixar porque ele estava com 124 quilos, com 15 anos. Então chegou um limite grande já da obesidade dele, né? Então a gente precisava ajudar. Chegou a ponto que a gente precisava abrir mão do que a gente gostava, né? Para poder ajudar ele. Porque a saúde dele já estava correndo risco, né? Ele já estava a ponto de não sair de casa, de não querer mais sair com os colegas, porque estava muito obeso. Calça jeans era o sonho dele, vestir uma calça jeans. E não achava nunca, hoje está tudo... E hoje em dia tem muita criança que fala em cirurgia de redução do estômago. Vocês pensaram nisso? Chegaram a pensar nisso? Até cheguei a pensar, mas não era recomendado. E logo em seguida a gente conheceu o Dr. William. É muito cedo, né, William, para pensar em cirurgia, né? Não dá para fazer da cirurgia. A gente até tem o Dr. Barrichello, que está sempre aqui conosco, e sempre fala que a cirurgia ela tem que ser a última opção, né? Você tem que aprender, senão você não se reeduca nunca, né? O que eu acho que... Por que nós... Até eu queria trazer o Samuel e a mãe dele para trazer uma mensagem de esperança. Porque o estado que essas mães estão... Porque o Samuel, ele jogava bola, ele estava na academia, a Nilza sabe fazer os pratos, ela entende, a especialidade dela é salada. E o Samuel
se alimentava exatamente de todo alimento saudável. Ele não era sedentário e ele não tinha o hábito de ficar ingerindo só os doces. Isso quando ele estava gordinho? Isso quando ele estava gordinho. Então, o que estava acontecendo, senhor? Então, olha o que acontece, eu vou te falar, eu não diagnostiquei... Quer dizer que ele não era uma criança de ficar comendo chocolate o tempo inteiro? Ele tinha uma alimentação saudável? Ele comia absolutamente de tudo. E como é que estava gordo, então, William? E essa é a pergunta. E hoje existem 41 milhões de crianças de 0 a 6 anos com sobrepeso ou obesidade no mundo. Tem é uma mais de coisa... 30% de crianças obesas no Brasil. Entre todas as crianças brasileiras, gente, 30% já é obesa. São obesas. São obesas, inclusive, aliás. E o que acontecia é o seguinte, que eu vou te falar do dado que eu recebo diariamente. As mães vêm com 2 tipos de doença porque elas relatam, na anamnese, quando você faz o questionário, ela vai te dizer, ela vai te posicionar, porque a consulta são 3 horas. Como que eu vou entender o dia a dia dessas pessoas? Como que nós vamos chegar a um ponto de trazê-los e fazer com que essas vidas sejam transformadas? Mas como que a pessoa tem uma alimentação saudável e fica gorda? E exercício físico e ganhando peso. O que Por quê? acontece? 2 fatores eu percebi em quase que 90% dos pacientes que chegam. Tá. As mães, ou elas vêm com hipotiroidismo, ou elas vêm com diabetes. A mãe tem problema? A mãe, Tá. sempre é gerado, ela na gestação desenvolveu a diabetes gestacional, Tá. ou o hipotiroidismo naquele período gestacional. E essa criança, ela nasce porque a insulina é um hormônio obesogênico. Ela quem transforma o alimento em gordura. Tá. Então, essa criança nasce de uma mãe que teve uma deficiência na gestação, essa mãe ganha peso. Tanto que a Nilza, depois do tratamento do Samuel, agora ela que entrou no programa, ela se animou e tomou essa decisão. Mas daí essa doença passa para a criança? No caso, o hábito, Tá. a questão insulínica e a falta de iodo para o funcionamento da tireoide, como a mãe não tem, como ela já tem uma deficiência no funcionamento da tireoide, essa criança também nasce já com esse mau funcionamento da tireoide. Não é detectado no TSH. Mas isso só numa reeducação alimentar resolve? Porque você pode utilizar os alimentos para que haja uma estimulação normal e simples desse organismo para que o corpo do Samuel voltasse a funcionar. E o que esse menino não pode comer de jeito nenhum, então, para que o corpo dele continue funcionando normalmente? Não, o Samuel hoje, ele se alimenta do que ele quer. Ele só tem uma regra comigo. Durante os 5 dias da semana, ele faz uma ingestão de carnes, verduras e legumes. Ele não come carboidrato, então? E come mais carboidratos de baixo índice glicêmico. Que são carboidratos que têm um índice glicêmico até 46. E nós vamos pegar a classe das verduras, não tantas raízes. O que ele não come durante a semana? Durante a semana ele evita, ele vai comer no máximo do prato... Arroz, pão... no máximo do prato dele durante a semana, 30% de carboidrato, máximo, durante a semana. E então ele come uma porção menor de arroz ou nem come. E ele foca muito mais nas verduras... Verduras que eu falo é brócolis, é alface, o tomate que é uma fruta, mas... carne vermelha pode? Carne vermelha, carne branca. Também nós não limitamos a ingestão dos ácidos graxos, das gorduras, azeites... E doce? Abacate. Doce, durante a semana ele evita. Tá. Agora, no final de semana, ele pode comer a pizza, ele pode tomar um sorvete, ele pode ser criança, ele pode ir no shopping, ele pode fazer a ingestão do fast food que ele gosta. Ele tem que aprender a fazer isso a vida inteira, William? Isso ele tem que fazer a vida inteira. Quem ganhou 15 quilos, nunca mais pode voltar a comer igual. Então, isso é importante, né? Porque aquela a pessoa pessoa fala, não, já emagreci, agora meu estômago diminuiu, posso voltar a comer normalmente. Não existe, porque o estômago é uma coisa maravilhosa para voltar ao normal, né? Até quando faz a cirurgia de redução do estômago. É impressionante. Eu tenho pacientes com balão, com bypass, e o estômago cresceu para o lado e essa pessoa engordou com o balão. Eu acredito. Então é uma coisa séria. Então o que a gente fez o projeto com a mãe? É um projeto. Quando você traz essa família, é um projeto. Eu peguei a Nilza, que é uma pessoa com uma condição financeira limitada, que ela trouxe a vida dela, confiou a gente aquilo. E eu lembro perfeitamente o dia dessa consulta, e que eu tive uma conversa olho no olho com o Samuel. Porque a minha pergunta, até na vinda, eu perguntei para ela, eu falei assim, Nilza, o que te motivou a pegar algo que você não dispunha e investir, né? É porque é o maior bem que ela tem. É verdade. Olha, o maior bem que você tem é a tua saúde. Não adianta. Quando você tem um filho, é preciso que você... A Nilza é um grande exemplo, porque é muito difícil hoje você dizer não.
É difícil você dizer não para a pessoa que você ama, quanto mais para um filho. Mas existem alguns momentos que é melhor o não enquanto ele é criança, para ele aprender que vai ouvir muitos nãos ao longo da vida, do que você ficar cedendo o tempo inteiro e ter um adulto doente, que vai ter muito menos anos de vida do que se ele tivesse uma vida saudável. Esse programa do William está disponível para você também, para as crianças a partir dos 12 anos de idade, lembrando isso. A família tem que estar junto acompanhando, tem que estar empenhado e também mudar os hábitos alimentares dentro de casa. Lá no site, fitslim.com.br, você tem todos os endereços do William, telefone para você marcar a tua consulta. E olha, é bom não deixar para amanhã, porque quanto mais tempo demora, mais difícil para o adolescente ter essa reeducação e entender a importância de você ter qualidade de vida. Eu sempre falo isso no programa, nós estamos tendo a oportunidade de viver cada vez mais. Não adianta nada nós termos mais anos de vida se nós não usufruirmos esses anos, você ficar na cama. Então, para isso, quanto mais cedo começar, melhor. William, obrigada, viu? Obrigado. Um prazer receber você, volte sempre. Obrigado. Samuel, parabéns, viu? Obrigado. Porque tudo, 90% dependeu do teu esforço e da tua boa vontade. Nilza, Obrigado. parabéns pela tua iniciativa Obrigada. também.